processo de criação de materiais para um tampo de cozinha seja muito idêntico ao de criação dos revestimentos cerâmicos, vamos ver que existe algumas diferenças na hora de aplicar esses materiais nesses mesmos tampos. Eu tenho aqui já uma cozinha já em estado avançado e o que eu pretendo é criar uma biblioteca onde eu possa introduzir os meus próprios materiais no tampo desta mesma cozinha. Para isso, previamente, eu fiz um trabalho de casa que foi andar no Google Imagens à procura de texturas de pedras artificiais, de granitos, etc. E criei duas bibliotecas, uma pasta onde eu fui gravar uma série de texturas de granitos que obtive através da internet. Portanto, onde tenho aqui alguns bastante conhecidos, como o Pedras Salgadas, o Rosa Monção, o Preto de Angola, e também andei a pesquisar, portanto, por pedras artificiais. Há quem chame este tipo de pedra o Silestone, portanto, que é uma das marcas bastante conhecidas. Portanto, e podemos ir buscar também este tipo de materiais e aplicar no KD Max. Como é que eu vou agora criar a minha biblioteca no KD Max, portanto, para poder utilizar no tampo? Para isso, vamos começar por vir ao menu Config e de seguida selecionar Biblioteca de Materiais. Na Biblioteca de Materiais temos toda uma série de materiais, toda uma série de categorias de materiais que podemos utilizar, nomeadamente um que nos interessa, que é o material do tampo, portanto, que aparece aqui. E dentro do material do tampo nós temos toda uma série de materiais que podemos empregar, sendo que não me aparece aqui nem os granitos, nem as pedras artificiais que eu criei atualmente. Portanto, aquilo que eu vou fazer é clicar aqui em Novo e atribuir um nome à nova categoria portanto, de pedras que eu quero aplicar no tampo. Vou chamar esta categoria Granitos. Faço OK e imediatamente aparece-me aqui a biblioteca completamente vazia. O que é que eu tenho de fazer agora é carregar no botão direito do rato, fazer Add New Material e vir aqui buscar portanto, a minha pasta onde eu criei os granitos, cá estão eles, selecioná-los todos de uma vez, portanto não preciso de estar a selecioná-los um a um, e a partir daqui vou editar cada um destes materiais separadamente. Vou começar por este cinza, vou clicar no botão direito do rato e selecionar Edit Material Information e a partir daqui posso atribuir portanto, um nome conforme eu quiser, portanto, vou pôr um cinza, vou-lhe chamar na mesma cinza, a dimensão não me interessa aqui especificar, a espessura também não, portanto é indicada no próprio material, a única coisa que o valor que eu vou alterar daqui é o reflexo, portanto, do material que vou pôr em 0.1. Faço OK e a partir deste momento o material está criado. Vamos a este segundo granito, vou editar o material, vou só aqui modificar o primeiro guia, vou pôr em maiúscula e vou também dar um reflexo. Portanto, e aplico esta receita em todos os materiais. Portanto, o Pedras Salgadas, a mesma coisa, aplico aqui 0.1 de reflexo, o Preto de Angola também, faço a mesma coisa, 0.1 de reflexo. O Rosa Monção, vou só aqui alterar o nome porque não está corretamente escrito. Também vou pôr um reflexo de 0.1, OK. E o verde, o Ubatuba, que também vou aplicar um reflexo de 0.1, faço OK. E a partir deste momento esta biblioteca está criada. Faço Close e aqui está. Quando nós queremos aplicar um material, por exemplo, num pavimento, basta-me clicar no botão direito do rato e aparece-nos a opção Material, portanto, a opção Material, portanto, que é só alterar e está feito. No caso do tampo, eu já vou ter que fazer isto de outra forma. Portanto, eu tenho que selecionar no botão direito do rato em cima do tampo e não aparece aqui a opção Material. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que selecionar a opção Propriedades. E ao selecionar a opção Propriedades, aqui no lado esquerdo, nesta coluna, aparecem todas as propriedades deste tampo, nomeadamente o preço, eu posso definir o preço, posso definir o tamanho, então o tamanho está aqui definido, e aparece-me aqui o material. Portanto, que se eu clicar aqui no nome do material e selecionar aqui este botão que aqui está, eu posso vir à minha biblioteca, passar o material para granito e escolher um dos granitos que aqui está disponíveis. Por exemplo, eu vou escolher o Pedras Salgadas, faço OK
e imediatamente ele me aplicou a textura da pedra, das pedras salgadas naquela pedra. Eu posso fazer a mesma coisa neste, vir aqui a propriedades, vou aqui ao material, seleciono granito, pedras salgadas, ok, e aqui a mesma coisa, propriedades, vamos ao material, granito, pedras salgadas, e aqui a mesma coisa, propriedades, material, e nos granitos vou escolher o pedras salgadas. Agora, eu passei por este processo porque eu já tinha uma cozinha feita. Agora, se eu não tivesse a cozinha feita, como é que eu poderia proceder para ter mais produtividade, para não ter que passar por este processo de alterar o tipo de pedra? Eu só tinha que vir aqui à configuração da cozinha, portanto, vir aqui ao config e às propriedades globais do estilo. E no penúltimo separador, que é o separador Material, no tampo, que neste caso até nem tem nenhum material especificado, porque não estou a utilizar um estilo, eu vinha aqui ao material, selecionava este botão fazendo duplo clique, e no material do tampo ia aqui a granito, e selecionava o granito pedras salgadas, que depois copiava para os restantes elementos, como o mata-juntas, a larga de tampo e o worktop wood. Faço OK, OK, e agora se eu aplicar este granito em algum, portanto, se eu criar um tampo qualquer, num local qualquer aqui no KD Max, ele já me vai implementar exatamente aquele granito que já está definido para o estilo de cozinha que eu estou neste momento a trabalhar. Espero que tenham gostado deste tutorial, e se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do KD Max, o nosso software de desenho de cozinhas. Despeço-me com amizade, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.